Olá pessoal, então estamos de volta pelo Grupo Elite, site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Pois bem, pessoal, agora a gente vai estar falando a parte 2, tá, das noções básicas de proteção contra incêndio em edificações, onde o nosso objetivo vai ser conhecer, né, os equipamentos existentes e previstos nas legislações de proteção contra incêndio vigentes, ok? Continuando no nosso objetivo, para que a gente atinja vamos seguir o seguinte roteiro. A gente vai estar falando hoje sobre os sistemas de proteção automático ou manual, tá? Além dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, sobre o sistema de espuma, sinalização de segurança contra incêndio e pânico, iluminação de emergência, escadas de segurança e proteção passiva. Tá? Então a gente vai estar falando sobre cada um deles, conhecendo as particularidades, as, as peculiaridades de cada um desses componentes. Tá, ok? Então, o nosso primeiro assunto, a gente vai estar falando sobre sistemas de proteção automático e ou manual. Tá? Sistemas esses, né, apropriados para realizar, tá, a proteção automaticamente ou através de acionamento manual. Tá? O primeiro sistema que a gente vai falar é sobre o sistema de proteção automático e manual, que é um dispositivo dotado de sensores destinados a avisar automaticamente uma central de alarme que existe um foco de incêndio em determinada área de uma edificação. O seu funcionamento pode ser através da presença de fumaça, chama ou elevação da temperatura ambiente. Ok? Então é a forma que ele vai estar recebendo a informação através da fumaça, chama ou temperatura elevada, ok? Tá, então alguns exemplos de detectores, tá? Esses exemplos aqui são detectores, né, de automáticos, onde ele registra a informação, identifica, sinaliza, tá, para os operadores responsáveis ali e aciona, tá, os sistemas automáticos de combate, ok? A central de alarme deve ficar em local de vigilância permanente, com fácil visualização. Então essa central, né, ela é vigilada, né, ou seja, fica, né, permanece em vigilante durante todo o tempo, ok? Deve existir uma identificação na central indicando o ponto de acionamento. Tá? Então, nessa central existe a sinalização através de LEDs identificados ou visor de cristal líquido informando o ponto exato onde está ocorrendo o acionamento, ok? Os detectores, quando acionados, devem informar a central, tá? Então, esses detectores informam a central quanto à sua localização. O número do laço em que está ligado, o número do equipamento, o tipo de alarme, tá? E a localização do equipamento. Então, todas essas informações, tá? Você vai poder, através dessa central, estar monitorando, ok? Tá. Os detectores de fumaça ótico, ok? É um outro sistema, um outro dispositivo, né? São utilizados em ambientes onde no início do incêndio haja expectativa de grande produção de fumaça. Então esse sensor óptico é utilizado, tá, em locais onde há a possibilidade de grande produção de fumaça, tá, que aí o sistema, a partir dessa produção da fumaça, esse sistema é deflagrado, tá, do fogo aberto, ok? Então esses são os detectores de fumaça ótico, tá, ok?
Tá, aqui detectores de temperatura. Então pode reparar que eles são diferentes. Né? Olha como que é a ponta dele, ok? Eles são diferentes. Esse aqui é relacionado à temperatura. Então, dispositivo destinado a operar quando influenciado por uma brusca variação de temperatura, tá? Ou através de uma leve variação de temperatura ascendente que atinge uma temperatura a pré-fixada a 65 graus centígrados. Então ele trabalha aqui com uma temperatura pré-fixada. Quando essa temperatura eleva-se, tá? Ele entra em acionamento dizendo que naquele local está com uma situação de princípio de incêndio ou uma situação de risco, ok? Quando fala em temperatura elevada, né, é uma situação que não necessariamente que vai ter princípio de incêndio, mas que já há uma situação de risco. É que nem o detector anterior, né? Esse detector de fumaça, ele vai detectar fumaça. Se há fogo, né, é só naquele momento importante que há um risco de que haja fogo naquele local, ok? Por aparelhos de detecção e alarme automático. Anualmente, o sistema deve ser corrigido e aferido quando as situações abaixo forem apresentadas. A conferência de tensões e correntes de diversos componentes do sistema é necessário, ok? A teste dos sensores, detector de fumaça, do calor, sirenes e conferência dos indicadores visuais, para saber, né, uma vez por ano, para saber se eles estão funcionando corretamente. O teste dos relés, tá, e do comando do sistema, o teste de alimentação de emergência, tá, o teste dos acionadores manuais, né, e o teste de temporizador, né, se a informação está sendo precisa, ok? Então esses são os detectores automáticos ou manuais, ok? Tá. Sistemas de sprinkler, né, que são os chuveiros automáticos. Quais as normas que regulam, tá, esse sistema? A NBR 10897, proteção contra incêndio por chuveiro automático, e a NBR 9441, sistema de alarme e detecção de incêndio. Ok? Tá, então sistema de proteção automático e ou manual. Sistema de proteção por chuveiro automático. Tá? Conjunto integrado de tubulações, acessórios, abastecimento de água, válvulas e dispositivos sensíveis à elevação de temperatura, de forma a processar a água sobre o foco do incêndio em uma densidade adequada para extingui-lo ou controlá-lo em seu estágio inicial. Então é aquele sistema que entra em funcionamento, né, através do momento que o sensor detecta que há uma elevação de temperatura, né? Aí sim é focado, né, a água para o combate inicial ao ambiente, ok? Tá. Os chuveiros automáticos sprinklers, tá? São esses chuveiros aqui, onde existe uma ampola, tá? Que essa ampola rompe-se, tá? Quando entra em acionamento. Então aqui ele instalado, numa situação de incêndio ele rompe e aqui é quando ele está em ação, ok? Os chuveiros automáticos, tá? Obrigatoriamente são de instalações em residências transitórias e coletivas com mais de 30 metros de altura. Então a legislação exige, né, que com mais de 30 metros de altura deve ser utilizado chuveiros automáticos. Em hospitais, também, laboratórios que ultrapassem a 12 metros de altura, ou em prédios cuja arquitetura ou localização impeçam o uso adequado das escadas mecânicas do corpo de bombeiro. Tá? Então, a legislação prevê a utilização de chuveiro automático para essas situações. Ok? Aqui é com relação às cores, né? Os chuveiros automáticos, aquelas ampolas, tá? As cores das ampolas correspondem, tá, à temperatura necessária do
ambiente para que ele entre em acionamento. Então, o vermelho, né, ele é mais sensível, né, a 49 graus centígrados, né, ele já entra em ação. Ok? O amarelo em torno de 60 graus, o verde 74, o azul 121, violeta 160 e o preto 204. Ok? Então, vai de acordo com a sensibilidade do ambiente. Então, temperatura de funcionamento, né? O vermelho aqui, ó, ele vai funcionar a 68 graus, a 79, tá? Ele deixa uma margem do quê? Uma margem de segurança entre uma temperatura e outra, tá ok? Para poder entrar em funcionamento, né? Quando a gente fala que a temperatura no local é X, tá? Ele vai entrar em funcionamento em temperatura Y, ok? Aqui, o espaço livre aqui, né, é a forma que ele deve ser instalado. Tá? O espaço entre um e outro tem que ser em torno de 1 metro, que deve existir abaixo e ao redor das cabeças dos chuveiros, a fim de assegurar uma inundação eficaz. Né? Então, para que essa água seja jorrada de modo eficiente. Tá? Sistemas de sprinkler. A definição para o sistema de sprinkler é um sistema ativo de proteção contra fogo, empregando-se aparatos hidráulicos, conjunto de equipamentos cujos componentes são dotados de dispositivos sensíveis à elevação de temperaturas, que se destinam a espargir água automaticamente sobre a área incendiada. O sistema de chuveiro automático também é chamado como sistema de sprinklers. Né? O objetivo é possibilitar o controle e extinção de princípios de incêndio automaticamente, sem a intervenção do homem. Então, é um sistema automático. Ok? Resumidamente aqui, um croquis, né, de como ele deve ser instalado, né, aquela distância que deve ter entre um e outro de 1 metro. Aqui o sistema de tubulação, né, onde ele é um sistema, né, onde passa as tubulações dentro da sua dimensão, tá? Aqui o sistema, os dutos, né, de alimentação, de abastecimento, tá? Aí aqui o sistema, né? Um aqui é o motor de água e gong hidráulico, né? Onde é feito o sistema de abertura, tá ok? Dos sprinklers, tá? O 2, o detector de fluxo, tá ok? Aqui é para saber com relação à pressão que está no sistema, tá? A câmara de retardo também aqui nesse momento, né? Aqui que vai controlar com relação à pressão, né? A drenagem do sistema, sendo necessário fazer uma drenagem, né? Dentro da manutenção do sistema, é utilizado esse componente, tá? A válvula de retenção e alarme, aqui é a válvula onde fica o sistema de alarme do ambiente, tá ok? A válvula de corte, tá? De veio ascendente, aqui é um outro sistema da válvula. O 7, os sprinklers, né? Já localizado no ambiente. E 8, a válvula de teste. Tá? Aqui é onde você faz o sistema de acionamento para que teste com relação às saídas, tá? De água. Ok? Então, esse é o sistema de sprinkler. Tá? Recomendação básica. A automatização do sistema é realizada através de bombas jockey e pressostatos. Verificar se o pressostato da bomba jockey aciona antes do pressostato da bomba principal. Tá? Então, o que acontece? Dentro do sistema, esse pressostato da bomba jockey, né, ela deve entrar em ação, tá? Antes do pressostato da bomba principal. Tá? Ela entrando em funcionamento antes, sinal que o sistema está todo ok. A bomba principal poderá ser elétrica ou a explosão, né? Ou através de eletricidade ou através de um motor, né? Uma motobomba. Todas as válvulas de governo e alarme de válvulas setoriais devem possuir sistema de drenagem e teste. Então é aquela válvula que a gente mostrou no sistema, onde você pode fazer a
drenagem. Nos edifícios horizontais, shopping, galpões, etc., deverá haver uma válvula de governo e alarme VGA para cada 5.000 metros quadrados de área construída. Essas válvulas de governo devem ficar em local de fácil acesso e devem possuir identificação do setor que controla. Nos edifícios verticais prédios deverá haver uma válvula setorial, comando secundário em cada pavimento. Os registros de paragem do barrilete das bombas e das válvulas de governo e comando secundário deve ser do tipo gaveta com haste ascendente ou tipo borboleta. Os registros dos dreno, né, e teste pode ser do tipo gaveta comum ou esfera. Então é o que a legislação prevê, né? Por isso que dentro aí das novas diretrizes aí, os prédios devem ter bombeiros civis para controlarem, né, esses sistemas, né, darem conta desses sistemas, tá, fazerem aí a parte preventiva, né, com relação a esse sistema para mantê-los funcionando corretamente, tá, ok? Outras recomendações básicas: os registros de paragem do barrilete das bombas e das válvulas de governo e comando secundário deve ser do tipo gaveta com haste ascendente. Os registros do dreno e teste podem ser do tipo gaveta comum e esfera. A tubulação deve ser metálica, exceto para a tubulação de drenagem. Esta poderá ser em PVC ou ser a própria tubulação de águas pluviais ou servidas do prédio. As válvulas VGA ou, né, comando secundário não podem ser instaladas dentro das escadas de segurança, né? A gente depois vai estar mostrando um sistema de escada de segurança onde essas válvulas de comando não pode estar, né? Não pode ficar naquelas escadas de segurança. O registro de recalque dos chuveiros automáticos usado pelo Corpo de Bombeiros geralmente é duplo, com duas introduções de 2,5. Este deve estar nas proximidades da entrada do prédio, né? Então aqui está mostrando o seguinte, que tá, as proximidades do prédio, né, deve-se estar localizado o registro de recálculo dos chuveiros automáticos para que possa ser usado, tá, na conexão de mangueiras para apoio no combate a incêndio. Ok? Recomendações básicas: verificar se os bicos, né, dos chuveiros automáticos não estão obstruídos por divisórias, né, luminárias, dutos de ar condicionado, etc. Então, esses bicos têm que estar desobstruídos, né? Não pode lá luminária lá e dutos de ar condicionado estar em volta dos chuveiros automáticos, porque vai atrapalhar, tá, a eficiência, né, o funcionamento dos chuveiros automáticos. A distância máxima do bico à parede é de 2 metros e 30 centímetros, tá, ok? Então a distância entre o bico e a parede tem que estar nessa distância, tá? A distância máxima de defletor do bico ao teto liso é de 0,30 metros, ou seja, 30 centímetros. A distância mínima é de 0,025 centímetros. Então essa é a distância até o teto que tem que estar o bico defletor, tá, do chuveiro automático. Os tipos de bico de chuveiros automáticos mais comuns são pendentes, defletor para baixo; upright, né, defletor para cima. Para hotéis e motéis similares, admite a instalação de bicos de chuveiro automático na parede; bico específico chamado de sidewall. O diâmetro da aprumada principal de alimentação do sistema geralmente é superior a 4 polegadas. Tá? E o diâmetro mínimo para os ramais finais dos bicos é de 1 polegada. Então aqui é o que a legislação prevê com relação as características, né, do chuveiro automático. Ok? Outras recomendações: admite-se solda na tubulação de chuveiro automático para diâmetros superiores a 2 polegadas. Para diâmetros inferiores deve-se usar somente rosca, conexões. Então, né, solda é permitido naquelas dimensões, caso contrário, somente rosca. A reserva de incêndio do chuveiro automático pode ser em conjunto com a reserva de hidrantes, né? Então é permitido que os chuveiros automáticos, a sua reserva de água, esteja
junto com a reserva de hidrantes. A reserva de incêndio, chuveiro automático, deve ser dimensionado para no mínimo 60 minutos de operação. Então tem que ter 1 hora de operação da reserva de incêndio para o chuveiro automático. O Corpo de Bombeiros de São Paulo admite que a bomba de chuveiro automático e hidrante seja a mesma, dimensionado para atender aos dois sistemas em conjunto. Na parte mais baixa da edificação existe um sistema de drenagem da tubulação. Então, na parte mais baixa do chuveiro automático, tem que haver um sistema de drenagem. A gente mostrou que no sistema básico, lá dentro do croquis, que tem o sistema de drenagem ali. Ok? Então, continuando aqui, as recomendações. Os bicos de chuveiro podem ser com elemento termossensível do tipo ampola ou do tipo solda eutética. Para prédios em geral, o bico mais adotado é o tipo ampola. É aquele que a gente mostrou lá, se rompendo. A temperatura mais usual de acionamento do bico tipo ampola é de 68 graus centígrados. Então, 68 graus centígrados, normalmente é utilizado, é onde o chuveiro automático é a temperatura a qual o chuveiro automático se rompe. Para vitrines de lojas, showroom e cozinhas, a temperatura mínima recomendada é de 79 graus centígrados. Okay? Então é uma peculiaridade para lojas e cozinhas. Para bicos instalados em casas de máquinas, coberturas de galpões e outros locais quentes devem prever temperaturas superiores a 79 graus centígrados. Claro, quanto mais alta a temperatura de trabalho do ambiente, a temperatura de acionamento deve ser um pouco maior. Senão, o chuveiro automático pode entrar em acionamento desnecessariamente. Toda edificação deverá ter em estoque bicos de reserva, no mínimo 6 para risco leve, escritórios, hotéis, etc. E 24 para riscos ordinários, garagens, shopping, lojas, etc. Ok? Então, essa é a quantidade mínima de estoque de bicos de reserva para se caso seja necessário realizar substituição. Ok? A inspeção é primordial que o bombeiro civil realize inspeção nos sistemas de contra-incêndio. Tá? Quem deve realizar? É o responsável, se é o bombeiro civil ou o responsável pela edificação, quando a gente mesmo acabou de comentar que anualmente é importantíssimo estar checando o sistema de modo geral, porém mensalmente é importante saber, estar constatando se o sistema está obstruído, como que ele está a nível de pressão, as válvulas, os relógios de pressão, é importante estar checando. Ok? E manter um controle, quando a gente fala como, ter fichas para esse controle periódico para que você tenha uma anotação de que está sendo realizado esse trabalho. Tá ok? Então é importantíssimo e entra como a parte de manutenção e garantia de que o sistema está em pleno funcionamento para que, numa situação de emergência, ele entre em operação. Então aqui, diz aqui a inspeção mensalmente, todo equipamento de prevenção e combate a incêndio, inclusive as bombas de incêndio, deverão ser inspecionados, recebendo uma etiqueta de inspeção devidamente preenchida. Ok? Então, é isso. Agora nós falaremos sobre outro sistema de contra-incêndio, de proteção contra incêndio em edificação, que é o sistema de espuma e resfriamento. Tá? A norma a qual trata é NFPA 11, a Foam Extinguishing System, ok? É essa norma que fala sobre o sistema de espuma e de resfriamento. Tá? Então a nossa definição, o que é um sistema de espuma? Sistema ativo de proteção contra fogo, empregando-se aparatos hidráulicos para aplicação de espuma mecânica sobre a superfície incendiada, visando a extinção do fogo através de abafamento. Ok? Sistema de resfriamento, sistema ativo de proteção contra fogo, empregando-se aparatos hidráulicos para aplicação de água, visando resfriar a superfície aquecida, auxiliando a extinção do fogo. Qual o objetivo? Proteção e combate a incêndios em
líquidos e gases em inflamáveis ou combustíveis, tá? Então esses sistemas têm esse objetivo. Tá, quais são as recomendações básicas sobre esse sistema? A espuma mecânica pode ser aplicada por meio de esguichos lançadores com mangueiras de incêndio, né? A gente também chama também de batedores de espuma, né? Lançadores de espuma. Também, né, os canhões monitores, os aspersores fixos, câmera de espuma fixa também. O resfriamento pode ser aplicado por meio de esguicho regulável, né, que é o VR, com mangueiras de incêndio, canhões monitores e nebulizadores fixos. Deve haver manutenção constante das bombas de incêndio, tubulações, mangueiras de incêndio e demais aparatos, né, que a gente vem comentando aí. Os esguichos lançadores de espuma, os proporcionadores de linha, os esguichos reguláveis e o extrato formador de espuma, EFE, deve ser em quantidades suficientes para os riscos, a serem protegidos e distribuídos em locais de fácil acesso aos brigadistas. Verificar a dosagem de espuma, né, o proporcionador que faz essa dosagem, conforme o líquido inflamável ou combustível, tá, do tanque e do tipo de FE, 3 ou 6%. Tá? Esse 3 ou 6% é a proporção de mistura da espuma com a água. Okay? Recomendações básicas: verificar se o local de armazenamento do FE, né, é adequado, né, o local é fresco, arejado e sem umidade. Aqui é elemento formador de espuma, né? A brigada de incêndio deve ser treinada e capacitada para operar o sistema fixo, semifixos e portáteis de aplicação de espuma e resfriamento. Os sistemas devem ser bem sinalizados, né? Falou em sistema de contra-incêndio, tem que ser bem sinalizado. No combate a incêndio, a brigada deve usar sempre equipamentos de proteção individual adequado. Então, né, o EPI é primordial a utilização. Aqui outro sistema, o sistema de fixo de gases limpos. Qual a norma que trata esse assunto? NFPA 12, sistema fixo de CO2. A NFPA 2001 também trata sobre o sistema fixo de gases limpos. Então, o sistema de CO2, NFPA 12 e NFPA 2001, sistema fixo de gases limpos. Ok? Qual a definição? O sistema fixo de CO2 de gases limpos são sistemas ativos de proteção contra incêndio automáticos, com emprego de gases específicos, como agente extintor, armazenados em cilindros pressurizados destinados à proteção de áreas sensíveis através da inundação do ambiente pelo agente. O sistema é acionado através do sistema de detecção automática de fumaça ou calor interligado a uma central de comando que libera a válvula de bloqueio. Quando detectado o princípio do fogo, o sistema poderá, de forma alternativa, ter acionamento com dispositivos manuais distribuídos em pontos estratégicos, né? Então, esses sistemas ficam em pontos estratégicos que, ao menor, né, dúvida de incêndio, princípio de incêndio, esse sistema pode ser acionado manualmente. O gás é aplicado no ambiente através de bicos difusores especiais dimensionados e distribuídos conforme o risco e layout do ambiente, né? Então, esse sistema trabalha dessa forma. Normalmente, esse sistema não é em qualquer lugar que a gente vê, pode estar utilizando, encontrando esse sistema em indústrias, onde o risco, né, em determinado setor de trabalho se torna elevado e necessária a utilização desse sistema. Tá ok? Então é isso. Os gases mais usados são o CO2, o FM200, que é uma outra substância bem atual. Inclusive a gente tem um vídeo, né, que depois eu quero estar passando sobre esse outro agente extintor, o FE13 também, além do Alon 1301, este último em desuso, pois afeta a camada de ozônio da atmosfera. Esse sistema pode substituir, em casos particulares, sistemas de chuveiro automático, nos locais onde a água não pode ser usada. Exemplo, centrais telefônicas, de computadores, líquidos inflamáveis, né? Aí você utiliza esse sistema, tá? De gases CO2 e de gases limpos. O objetivo: possibilitar o controle e a extinção de princípio de incêndio automaticamente, sem emprego de água
de forma limpa e eficaz. Tá? E essa é a vantagem, tá, da utilização do sistema fixo CO2 ou gases limpos. Tá, ok? Quais as recomendações básicas com esse sistema? Os cilindros devem estar armazenados de forma segura e protegida. Verificar visualmente a conservação externa dos cilindros, das tubulações e válvulas. Verificar os bicos difusores do agente. Esse deve estar desobstruído e instalados conforme projeto específico. Localizar e checar os bicos abaixo dos pisos, né, falsos ou acima de forros, se houver. Localizar os pontos de acionamento manual, detecção automática de fumaça. Acionamento automático, conforme o projeto específico. Testar periodicamente o sistema de alarme e detecção, pontos e central. Então vem o teste anual e vem o teste mensal para esse sistema. Ok? Dentro das recomendações básicas ainda, deve-se checar o sistema de pré-aviso, alarme de abandono dos ocupantes do ambiente antes da descarga do agente, conforme projeto específico. Né? Então isso é claramente de que o alarme tem que funcionar do pessoal para que haja o abandono do local e logo em seguida vai o sistema entrar em operação. Checar o sistema de aviso durante a descarga, luz ou sirene. Checar o sistema de exaustão ou ventilação automática do ambiente após a descarga. Recomendável para locais ocupados, né? Ou seja, onde o sistema entra em operação, em locais onde a ocupação humana, né? A ocupação humana tem que também estar se preocupado com a ventilação automática do ambiente. Solicitar laudo e a RT do responsável técnico pelo sistema, conforme normas adotadas. Então, né, o responsável técnico tem que emitir um laudo para garantir, tá, a qualidade, tá, do equipamento em operação. Tá? Então aqui, ó, um sistema, né, fixo de gases limpos por CO2, uma bateria, né, onde aqui o sistema alimenta as tubulações e as tubulações, né, alimentam a área em si. Aqui um exemplo de área, né, onde está sendo alimentada com o sistema de gases limpos ou CO2. Tá, ok? Esse é um ambiente exemplo. Tá? Outro exemplo aqui, ó, uma bateria aqui que alimenta a tubulação, tá, ok? É importante a realização de inspeção, manutenção e o teste operacional de todo esse sistema. Tá? Aqui, ó, um espaço livre de pelo menos 1 metro deverá existir abaixo e ao redor da saída do agente extintor. Então pode reparar que o sistema é semelhante ao sprinkler, né? Então é padronizado que deve haver um espaço de 1 metro entre um e outro. Tá? Aqui, a cada 2 anos, o referido sistema deve ser testado quanto à sua operacionalidade. Então, o teste do sprinkler, enquanto a gente fala do chuveiro automático que é anual, esse sistema aqui a cada 2 anos. Por que, que ele, o tempo dele é maior? Até porque o sistema, né, ele é um sistema que há mais segurança, né, até porque ele exige o laudo, a qualidade do responsável técnico, né, e após a emissão, a cada 2 anos sendo feito o teste operacional, tá, você tem uma garantia do funcionamento e esse sistema também ele é bem caro para manter, né, porque o CO2 o gás CO2 ele é bem caro para manter uma tubulação dessa toda alimentada. Quando feito o teste, para alimentar novamente, acaba o custo sendo muito alto. Então, por isso, da garantia, que a garantia, sendo realizado o teste a cada 2 anos, essa garantia se torna primordial. Ok? Aqui, né, o exemplo dos cilindros para o FM200, né, o FE13 e o FE36. Então, são agentes extintores novos, mais avançados, tratado pela NFPA 2001, Sistema Fixo de Gases Limpos. Ok? Então, esses são agentes especiais. Aqui as tubulações, o sistema em si, ele é aberto, né? Como que o sistema é composto para o agente limpo FM200, ok? Tá, então agora outro sistema importante, né, como sistema de proteção contra incêndio em edificações, né, é o sistema de iluminação
tá? Qual a norma que trata desse assunto? Né? A NBR 10898, Sistema de Iluminação de Emergência, tá? Composto aí, são esses sistemas aqui através de luminária, onde ele entra em acionamento mesmo com falta, né? Ele entra em ação mesmo com falta de energia elétrica. Ele tem um sistema de alimentação separado, né? Tá ok? Então aqui esse sistema, tá? Fica normalmente com uma fonte, tem uma bateria que mantém alimentada constantemente, sendo carregada, e quando na queda de energia, né, esse sistema ele tem uma alimentação autônoma, tá ok? Qual o objetivo? Proporcionar iluminação suficiente e adequada para permitir saída fácil e segura das pessoas para o exterior da edificação, caso ocorra interrupção da alimentação normal. Propiciar a execução de serviços do interesse da segurança e intervenção de socorro dos bombeiros. Tá? Objetivo: alertar e orientar os ocupantes de uma edificação ou instalação à ocorrência de um princípio de incêndio. Também, né, ele tem esse objetivo, tá ok? Né? Houve queda de energia, né? O sistema entrou em funcionamento, está iluminando, indicando que está ocorrendo um princípio de incêndio e as pessoas devem abandonar o local o mais rápido possível, ajudando inclusive, né, a iluminar o local e as saídas de emergência. Tá ok? Recomendações básicas. Os pontos de iluminação devem ser distribuídos nas rotas de fuga, então, né, nas saídas de emergência. Os corredores, escadas, proximidades das portas de saídas, de forma a manter um aclaramento. Né? Aqui, esses 5 lux, tá? Esse aclaramento é uma unidade, tá ok? Tá? Uma unidade onde é exigido esse quantitativo de iluminação nas escadas. Os equipamentos já são preparados para essa unidade. Então tem que ser 5 lux no mínimo, tá? E 3 lux, 5 lux nas escadas e 3 lux nas áreas de circulação ao nível do piso. Os tipos mais comuns do sistema são central de acumuladores, bloco autônomo e moto geradores, tá? As luminárias de emergência não podem ofuscar a visão das pessoas, né? Então nunca a luz tem que estar de encontro à saída das pessoas, tem que estar em sentido contrário, ok? Os eletrodutos dos circuitos do sistema de iluminação de emergência devem ser protegidos contra o fogo. Se externos, devem ser metálicos. O tempo mínimo de autonomia do sistema é de 60 minutos, de 1 hora. Né? Esse sistema tem que ter uma autonomia, mesmo com queda de energia, de pelo menos 1 hora. As baterias de acumulação devem estar em local protegido, devidamente ventilado. Isso é para garantir o funcionamento do sistema. Né? Então, mesmo com incêndio no local, tá? Esse sistema ele tem que estar protegido ou ventilado. Deve existir um ponto de teste para o sistema. O grupo motogerador de alimentação de iluminação de emergência deve ser protegido por alvenaria e porta PCF 90, que é a porta contra fogo, né? Na espessura 90. Ok? Esse grupo motogerador é quando o sistema ele é alimentado por grupo motogerador. Ok? Tá. Aqui é uma central, tá, de alarme de incêndio, tá? Sistema aqui eletrônico, tá? Todo digital, né? Onde as informações aqui no visor, tá? E você tem os LEDs indicando qual o local onde está ocorrendo a emergência. Ok? É um sistema muito eficiente e que deve ser monitorado aí constantemente. Aqui é um sistema de comunicação, sistema de monitoramento, tá ok? Para essa central de alarme. Tá? Quais as normas que tratam o sistema de sinalização de emergência, que é o nosso próximo assunto? Então, a NBR 13435 fala sobre sinalização de segurança contra incêndio e pânico. Fala também sobre procedimentos em cima desse
sistema. Tá? NBR 13437, símbolos gráficos, né? Quais são os símbolos aí convencionados para sinalização contra incêndio de pânico? Aí o assunto é simbologia. Enquanto a anterior era procedimento, né? Essa 13437 é simbologia. Além da NBR 13434, sinalização de segurança contra incêndio de pânico, aí ela fala sobre forma, dimensões e cores, tá, ok? Então, pode reparar, 434, forma, dimensões e cores, 435, procedimento, 437, simbologia. Então, são as três NBRs aí específicas para sistema de sinalização de emergência. Tá? Então, aqui repetindo, algumas figuras para ilustrar, né? Sobre a sinalização, tá? Aqui sinalização de porta corta-fogo, de escada, né? Não utilizar elevador, o alarme de incêndio, hidrante, extintor, ok? Então, continuando aqui, qual a definição para sistema de sinalização de emergência? Entende-se por sinalização de emergência as orientações, tá, ao público instalados nas edificações que tem por finalidade indicar aos ocupantes do prédio as rotas de escape, as saídas de emergência, bem como a localização dos equipamentos de combate a incêndio. Qual é o objetivo? Orientação ao público visando a preservação de vida e de patrimônio. Então, a importância da sinalização de emergência, ela é grande, né? Tá, ok? Tá. Quais são as recomendações básicas? Todos os equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio devem estar devidamente sinalizados, tá? Então, o porquê, né, do sistema de sinalização? Porque todos os equipamentos têm que estar sinalizados, tais como saídas de emergência, equipamentos de combate a incêndio, instalações de risco, como quadros de energia elétrica, central predial de gás líquido de petróleo, né? Gás liquefeito de petróleo. As sinalizações devem obedecer os preceitos das normas acima citadas. As sinalizações de saídas devem possuir fosforescência, ou seja, refletir mesmo no escuro. Todas as escadas de saídas de emergência interna e externamente deverão possuir sinalização suficiente que possibilite a identificação de cada pavimento. A sinalização de solo somente será exigida para os equipamentos de combate a incêndio, onde não houver piso acabado. Não tem piso acabado, aí você pode utilizar a sinalização de solo. Exemplo, garagens, almoxarifados, oficinas, etc. Nos locais com piso acabado, cerâmico, carpete, né, a gente comentou aí diversos aí, não haverá necessidade da sinalização de piso. A sinalização aérea será realizada através de símbolos, podendo haver sinalização complementar quando houver necessidade através de faixas, setas escritas e outros. Os símbolos das sinalizações terão cor, forma e tamanho de acordo com a sua finalidade requerida. Aqui as escadas de emergência, tá? Aqui o sistema de funcionamento, inclusive a gente poderia até mostrar ela em funcionamento. Vamos ver aqui, ó. Olha ela em funcionamento aqui, ó. Olha como é importante esse sistema, tá? Então aqui o que ajuda é que ela é bem ilustrada, tá? Aqui, ó, quando começa um incêndio, nesse ponto aqui, tá ok? Tem aqui um sistema de bombeamento de ar, tá? Essa fumaça que é provocada, ela entra na tubulação, tá? Esse sistema de bombeamento começa a jogar essa fumaça sempre para fora da escada de emergência. Então, essa é uma vantagem, tá? Aqui, ela em funcionamento, aqui, ó. Aí, ó, começa a preencher, aí a vítima saindo, consegue entrar pela escada. Pode reparar que essa fumaça entra por essa tubulação, tá? E a bomba aqui começa a trabalhar, ó, a tomada de ar, ó. Entra o ar, a bomba começa a trabalhar, tá? Toda essa fumaça, a fumaça que entrar nesse local vai ser bombeado para fora e nunca vai ter fumaça, o que? Na escada, ok?
a vítima consegue sair tranquilamente, tá? Através das saídas da escada de emergência, tá ok? Então o bom é que esse vídeo é bem ilustrativo, tá? Aqui na foto ao lado dá para ter uma ideia de como que é como que é a escada de emergência, tá ok? Aqui é uma saída de emergência, aqui o sistema de bomba, tá? Aqui é onde é bombeado, tá? A escada pressurizada, a escada de emergência, ok? Aqui mais uma foto ilustrando, ao abrir a pressão positiva ao sair da escada de emergência impede que a fumaça entre, né? Então que nem a gente está comentando, a região da escada aqui, esse ar que é bombeado faz com que haja uma pressão positiva no ambiente e essa pressão sempre jogue a fumaça para fora. Mesmo que você abra essa porta aqui, nunca a fumaça vai entrar para a região da escada, ok? Continuando sobre a sinalização de emergência, né? São orientações existentes nas rotas de fuga, né? E que traz a localização dos equipamentos, né? O objetivo a gente já comentou. As recomendações, né? Tá, então, ó, saídas de emergência, equipamento de combate a incêndio tem que estar sinalizados, as sinalizações têm que obedecer às normas, né? Tem que ser fosforescente, tá? Tá. As escadas de saída de emergência interna e externa deverão possuir sinalização suficiente que possibilite identificar em cada pavimento a sinalização de solo, né? Então isso aqui a gente leu anterior, praticamente a gente está repetindo aqui, tá ok? Então é isso que tinha para falar sobre sistemas, tá ok? Então esse foi nossa a segunda parte da proteção contra incêndio em edificações, tá? Aqui a gente deixa uma frase aí, né, importante para que a gente obtenha o sucesso. Qual é a chave? É o conhecimento e treinamento, né? A gente só consegue o sucesso com conhecimento e treinamento. Então é isso, tá? Muito obrigado, até breve.